Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos trazer para nós nos dias de hoje? Ao contrário, sua plena satisfação está na palavra de Deus, e na sua palavra medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada às margens de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e as suas folhas nunca murcham, e tudo quanto fizer prosperará, ou tudo quanto realiza prospera. Tem uma outra tradução que diz assim: e tudo que vem na mão dele dá certo. Olha que legal. E tudo que vem na mão dele dá certo. Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, eles são como a palha que o vento carrega. Pois os ímpios não sobreviverão no julgamento, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Então vamos lá, só para a gente entender essa situação. Eu fico pensando o seguinte, queridos. Primeiro, todos nós... cadê a minha aqui que não está querendo abrir aqui? Todos nós queremos ser abençoados. Todos nós queremos um caminho de Deus na nossa vida que nos faça florescer. Eu acho que ninguém aqui quer viver debaixo de uma ponte. Ninguém aqui quer viver mendigando o seu pão. A gente quer ter a honra de viver uma vida digna. A própria Bíblia diz assim: Senhor, não me dá o muito, não me dá o pouco para que eu tenha que mendigar o pão, e nem me dá o muito que eu venha me esquecer de ti. Me dá a porção cotidiana, quer dizer, o pão de cada dia. É a oração de Jesus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E esse é o equilíbrio da nossa vida. De repente, o equilíbrio da minha vida é diferente da sua, mas é o equilíbrio da nossa vida. Por exemplo, vamos explicar assim. Digamos que o irmão... Vou aqui fazer uma suposição. Ixi, não posso supor. Não, eu vou fazer de conta aqui, ó. Digamos que o irmão mora, eu tenho que falar do lado de cá. O irmão mora aqui do lado da igreja aqui, porque agora eu lembrei que tem um que mora do lado de cá, né? Então eu tenho que fazer do lado de cá. Então o irmão mora aqui do lado. E aí ele faz compra ali no mercado, vem cultuar aqui, e o prazer dele é isso. E o quanto ele ganha é para isso. E ele tem o pão cotidiano de cada dia. Glória a Deus. Deus lhe dá a porção de cada dia, não sobra, não falta, mas está o equilíbrio. Abre a geladeira, sempre tem um leitinho lá, abre a geladeira, sempre tem uma frutinha ali, tem um refrigerante que ele precisa, está tudo ali, é o pão cotidiano dele. Eu sou convidado para ir pregar em outros lugares, eu vou pregar no Rio Grande do Sul, vou pregar lá em Santa Catarina, eu preciso de um carro, o meu pão cotidiano precisa de um carro. Porque senão eu fui pregar em Dracena e eu resolvi ir de ônibus para não cansar. Quando eu voltei de Dracena, 10 horas de viagem, eu fiquei sentado naquela poltrona que você reclina do ônibus, e eu fiquei assistindo o Disney Plus. E tinha uma série que eu estava querendo assistir, eu fiquei 10 horas assim assistindo Disney Plus. No outro dia, quem mexe o pescoço? Travou o pescoço. Não mexia mais nem a pau. Irmão, mas o ditado do mundo diz: nem com reza brava, eu nem com reza abençoada, que ele não saía nem a pau aquilo lá. Então, eu preciso de um carrinho para poder fazer esse corre-corre. E um carrinho que eu não seja sócio do mecânico. Enquanto eu tinha Fox, eu conhecia todos os mecânicos da cidade. Agora a turma fala: ué, pastor, sumiu daqui. Então, é bom o pão de cada dia, o pão cotidiano. Então, todos nós queremos isso. Não me dá o muito, não me dá o pouco para que eu tenha que mendigar, nem o muito para que eu venha me esquecer de ti. Me dá a porção de cada dia. Por exemplo, uma pessoa que está aposentada deve ter um pão de cada dia. Uma pessoa que
2 filhos na faculdade, o pão de cada dia dele é diferente. Vocês estão entendendo, queridos? Então, a gente não mede a régua porque um ganha um salário mínimo, outro ganha 10. A gente mede a régua pelo quanto é a porção de cada dia na nossa vida. Glória a Deus. Então, todos nós queremos ver a nossa família bem, queremos ver os nossos projetos avançados, ter uma vida espiritual fortalecida na presença de Deus. Todos nós queremos viver um tempo de crescimento, de vitória e de prosperidade física e espiritual. Eu quero ter mais do Senhor, eu quero sentir mais a presença dEle, eu quero me relacionar melhor com o Senhor. E aí, queridos, qual que é o segredo para ter uma vida frutífera? O segredo para a gente ter uma vida frutífera é as nossas escolhas, ou são as nossas escolhas. Eu tenho que escolher com quem eu quero sentar na mesa. Quem é a pessoa que eu vou sentar na mesa? E aí vem a pergunta que começa a mexer com a pulguinha atrás da orelha. Quem está sentado ao seu lado? Onde você está sentado? De repente não é a pessoa que veio sentar com você, é você que foi sentar com ele. Então, quem é que você está sentado? Porque tem mesas, querido, que a gente senta que nos aproxima de Deus. Mas tem mesa que a gente senta que nos distancia de Deus. E é o que o salmista está dizendo: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você fala: oh, graças a Deus, eu me assento com gente top de linha. Mas às vezes a mesa que eu estou sentando é a mesa das redes sociais. Eu estou sentando numa mesa estranha na rede social. Eu estou me assentando em sites que conduzem à perdição. Eu estou me assentando em conteúdos que roubam a minha santidade, que roubam a minha espiritualidade, em mesas que nós estamos sentando, que tem vozes totalmente contrárias à voz de Deus. Porque a questão não é a mesa, é o que se conversa na mesa. E às vezes a mesa está no meu tablet, às vezes a mesa está no meu celular, às vezes a mesa está no meu computador, às vezes a mesa está na minha televisão. Mas bem-aventurado é o homem que não se assenta nesse tipo de mesa. Porque quando ele se assenta, a Bíblia diz, o Salmo 1, bem-aventurado é o homem que não anda segundo conselhos do ímpio. Quais são os conselhos que você está recebendo nas suas fontes que você está sentado na frente? Quando você almoça com quem do seu lado? Você almoça com a dancinha do TikTok ou você almoça com a presença de Deus? Aonde é que você está sentando? Existem pessoas, querido, que falam muito, que opinam muito, mas que não possuem uma direção de Deus e acabam moldando o nosso pensamento para o lado errado. E aí, queridos, a gente vem para a igreja, a gente vem, cultua o Senhor, mas os resultados na nossa vida é confusão emocional. Minhas emoções estão confusas, porque dentro da igreja eu levanto a mão e digo: te louvamos, ó Senhor. 5 minutos depois eu estou sentado na frente da tela, e eu ia dizer daquela maldita tela, mas depende de onde eu estou vendo. Ela pode ser bendita e pode ser maldita. O problema não é a tela. O problema é quem manipula a tela. E olha, eu vou levar vocês a uma coisa muito doida aqui nessa noite. A Bíblia diz que naquele dia, e aqui eu estou fazendo só uma alegoria, tá? Não vai dizer que eu estou criando nova doutrina aqui, não. Mas a Bíblia diz que o sinal da besta estaria na sua mão direita ou na sua testa. Aonde que a gente memoriza a senha? Aonde que a gente mexe para ir lá? Clicou. Abriu. Vai. Quem que tem que fazer? Minha mente, eu estou pensando. Vai para cá, vai para lá. E lá está a maldição diante de mim. Então, cuidado, queridos. Às vezes o sinal da besta está junto da gente. Está no negocinho chamado mouse. Né? Não Moisés, mas mouse.
que vai mexendo com a gente. E esse é o problema, queridos. Nós às vezes somos conduzidos a isso. E aí a Bíblia dá 2 exemplos que são muito profundos a respeito disso. Primeiro, é um rapaz que saiu junto com Abraão. Ele saiu na mesa certa, saiu junto com Abraão. Mas de repente Abraão diz assim: olha, Ló, não dá mais para a gente continuar junto, porque a gente está com divergência de ideia, nós já não estamos sentando na mesma mesa. Quando a gente senta junto é para discutir, quando a gente senta junto é para quebrar o pau. Então vai você de um lado, eu vou de outro. E a Bíblia diz que ele olhou as campinas e achou aquele é o melhor lugar. Nem sempre, querido, aquilo que os teus olhos mostram é aquilo que Deus realmente quer na tua vida. E a Bíblia diz que ele foi lá e montou uma tenda na beira de Sodoma e Gomorra. E ali, queridos, foi a sua destruição e a destruição da sua família. Cuidado com aquilo que os teus olhos apontam. Eu não posso andar segundo meus olhos, eu preciso andar segundo a direção de Deus. Você não encontra em nenhum lugar dizendo assim: e então Ló orou ao Senhor e Deus disse para ele: vai para lá. Não, a Bíblia diz que ele simplesmente olhou e decidiu. E grande foi a derrota. A Bíblia diz de um homem que nasceu debaixo da promessa de Deus, Sansão. Ele nasceu debaixo da promessa de Deus, mas ele resolveu sentar na mesa errada. Resolveu brincar com o pecado. Resolveu andar com o pecado. De repente, ele tem uma mulher dos filisteus, uma filisteia ali junto com ele, andando junto. Ele começa a conviver com as pessoas erradas. Qual foi o final dele? Cego. Perdeu todas as bênçãos do Senhor. Então, queridos, cuidado com as escolhas. Muitas quedas não começam com grandes erros, mas começam com pequenas coisinhas. E, tá tudo bem. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Aí eu volto sempre no meu seminário de honra, que eu falo a respeito disso, sobre o caminho da mulher adúltera. A Bíblia diz que a mulher adúltera, a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, assim é o caminho da mulher adúltera. Ela come, limpa a boca e diz: não cometi maldade alguma. Vamos lá de novo. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas quanto mais eu repito, mais você decora. A mulher tem uma vida abençoada, ela e o marido. Uma bênção de Deus. Até o dia... E pode ser o homem também, tá? É só para você entender o que a Bíblia está dizendo da mulher. Até o dia que ela vai lá na padaria, e quando ela chega lá na padaria para comprar pão naquele dia, ela vê um rapaz e ela fala: parece que eu te conheço. Ele falou: eu também te conheço. Você não trabalhou lá naquela empresa? Trabalhei. Eu também. Você é a fulana? Sou. Você é o... Isso, e conversa vai, conversa vem. Olha, eu estou morando no bairro aqui. Que legal. Foi embora para casa. No outro dia volto, que coincidência, no mesmo horário, a mesma pessoa lá. Vamos tomar uma coca junto para a gente lembrar do passado? Vamos. Aí no outro dia, vamos se encontrar na praça? Vamos. Aí sem querer ele encosta a mão na mão dela, tira tal. Não, mas no 4º dia começa a história. Até que os dois, num linguajar bem direto e reto, vão para a cama. Aí o que acontece? Ela volta para casa. Quando ela volta para casa, ela volta angustiada. Ela volta com medo, ela entra dentro de casa, fecha a porta e fala: meu Deus do céu, misericórdia, o que eu fiz, Senhor? Põe tuas mãos, Senhor, me perdoa os pecados, Senhor. Não deixa eu continuar dessa maneira, Senhor. Eu prometo nunca mais, Senhor. Põe tuas mãos, põe tuas mãos. E aí ela vai e faz a melhor comida para o marido e tal. Mas parece que até o cachorro, ao invés de falar au, au, ele fala adultério, adultério. A coisa fica nervosa demais. Vai e faz a comida, o marido falou: amor, preciso dizer uma coisa. Ela: quê? Ele falou: não, que comida gostosa que você fez hoje. E no final, sabe o que acontece? Nada. Ela fala: obrigado, Deus. O Senhor me livrou. Nunca mais, Senhor, nunca mais. E passa uma semana, mas depois de 15 dias ela faz de novo. E ela volta: ai, Senhor, aquele dia o Senhor me livrou. Agora, Senhor, põe tuas mãos, faz comida gostosa de novo. E o marido repete a história. Até o 3º dia que ela vai ter um encontro de novo. Até o 4º dia que ela vai ter um encontro de novo. Aí a Bíblia diz assim: assim é o caminho da adúltera. Ela come, vai para a cama, ela come, limpa a boca e diz: não cometi maldade alguma. Porque tudo continua do mesmo jeito. Vamos trazer isso para dentro da igreja?
A pessoa vem para a casa do Senhor, vem servindo ao Senhor, vem com alegria, vem trabalhando com alegria ao Senhor. E vocês conhecem novo convertido quando vem para a casa do Senhor? Ele vem doido, ele vem com o paletó, com gravata, ele vem fechadinho, a mulher vem com o saião arrastando o chão, ela vem assim porque santidade é o Senhor, nós temos que andar com santidade. Ela nem olha do lado assim para não pecar contra Deus. O homem então ele já vem e fala assim: pastor, mas como é que pode ter um irmãozinho aí na igreja que usa brinco, tem outro que usa um colete meio estranho, que coisa estranha. Ele vem assim, aí vai passando o tempo, aí começa a ter as suas oportunidades. E eu preciso sempre usar a questão do músico, porque é o lugar de maior destaque. E ele vem, e ele é como eu toco guitarra, eu vou usar isso. Ele é um guitarrista, e ele toca muito bem, como eu toco muito bem, eu vou falar isso. Eu não toco bem coisa nenhuma. Aí ele vem e tal, até o dia que ele vai lá. E aí ele dá uma enganada, sabe? Ele engana na nota fiscal, ele engana no troco. Ele faz uns negocinhos por baixo do pano, ele subverte, ele mente demais, ele faz as falcatruas, tudo. Só que aí quando vai chegando domingo, ele fala: meu Deus, eu vou lá na igreja, eu vou tocar, e eu fiz aqueles negócios, eu fiz aqueles cambalaches, adulterei nota fiscal, Senhor, põe tuas mãos, Senhor. Eu que era o camarada que ficava julgando todo mundo na igreja, porque eu vivia em santidade. Agora olha como é que está a minha vida, Senhor, põe tuas mãos. E ele vem e toca naquele dia, toca em pecado. Mas não é que naquele dia Deus derramou do poder de Deus, e pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, foram renovados, foram cheios da presença de Deus. Ele falou: obrigado, Senhor. Apesar de eu estar cheio de erros, o Senhor derramou da sua glória sobre a igreja. Como o Senhor é bom. Aí vem no outro dia, ele faz o erro de novo, e ele vem aqui, toca de novo, e Deus derrama de novo, e ele fala: ai, Deus não se importou. Ele vai, assim é o caminho da mulher adúltera, ela vai, come, limpa a boca, e diz: não cometi maldade alguma. E essa é a minha preocupação, queridos, de cada um de nós, que de repente em alguma área da nossa vida, nós estamos limpando a boca, e achando que está tudo bem conosco, achando que está tudo certo conosco, e sem a gente perceber, nós estamos nos assentando nas rodas dos escarnecedores, andando no caminho de pecadores, andando do mesmo jeito, queridos, e se alimentando da mesma fonte, porque, queridos, a fonte do mundo é diferente da fonte de Deus. A fonte do mundo, ela vem de opiniões contínuas, notícia, pressão. O que ela alimenta é emoção temporária. Eu vivo das emoções temporárias desse mundo. Eu vivo de alimentar a minha carne nas emoções desse mundo, no alimento desse mundo. Eu tenho ansiedade, eu tenho confusão emocional. Na ansiedade desse mundo, eu sou como uma palha que o vento dispersa. Eu não faço a diferença. Eu não falo do amor de Deus para ninguém. Eu não falo da graça de Deus para ninguém. Eu não sou um agente de transformação para ninguém. Eu sou uma palha. Eu sou uma palha. Meu Deus, como está a minha vida? Mas na presença de Deus, ao invés de eu depender do noticiário, eu dependo da voz do Senhor, da presença de Deus, da sabedoria bíblica. A minha alma, ao invés de ficar com emoções à flor da pele, a minha alma descansa. Mateus 11, 28 não é uma pregação para quem está no mundo. Jesus falou isso para os judeus, para quem já era crente. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor está querendo tirar o jugo de nós, mas Ele quer nos levar para uma água mansa, suave e tranquila. E aí Ele diz assim, os resultados disso é calma, direção, estabilidade. E aí a gente encerra, não estou encerrando a pregação, mas a gente encerra com a palavra do Salmo 1. Pois Ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Ele tem uma vida mais tranquila. Ele tem luta, tem batalha, mas ele se alimenta da presença de Deus. Ele se alimenta da unção de Deus,
porque ele tem o seu prazer na presença do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Josué, quando Moisés morreu, Josué assume, e quando Josué assume, ele vai falar com Deus. Olha que coisa linda, queridos. Às vezes alguém ganha um cargo, ele sai daí todo eufórico. Josué, ao invés de sair eufórico, ele foi para a presença de Deus. Senhor, e agora? O que o Senhor quer de mim nessa posição? Qual é o teu projeto nessa posição? E o Senhor falou assim: você quer ser próspero? Eu quero. Você quer prosperar? Eu quero. Você quer ser vencedor? Eu quero. Medita na minha palavra, de dia e de noite, e você fará prosperar os seus caminhos. Sabe por que eu preciso meditar? Vamos com Jesus. Jesus, ele é batizado nas águas, e aí ele vai para o deserto jejuar. Jejua durante 40 dias. Aí aparece o diabo. Se tu és o Filho de Deus, e como é que ele combate o diabo? Com a palavra de Deus. Ele não fala assim: meu pai José me ensinou a fazer cadeira desse jeito. Aliás, a palavra carpinteiro ali, ela tem um sentido meio complicado, sabe? Porque, na realidade, carpinteiro seria mais um pedreiro naquela época. Um cara que faz casa, que constrói uma casa, que edifica uma casa. Então, meu pai me ensinou a sentar tijolo, meu pai me ensinou a sentar pedra, meu pai ensinou a construir arado, o meu pai fez isso, o meu pai fez aquilo. Ele não, ele diz: assim diz a palavra do Senhor. Porque, querido, quem medita na palavra de dia e de noite, ele tem sua mente cauterizada. Antes dele entrar numa demanda, ele entra na presença de Deus. E ele quer saber a direção de Deus para a sua vida. E aí eu encerro aqui nesta noite com 2 exemplos bíblicos. José, na prisão, ele não se deixou vencer. Sabe por quê? Porque ele estava plantado junto a ribeiro de águas. Não preciso falar a história de José de novo, que vocês conhecem. Mas por que José, lá na prisão, nunca blasfemou contra Deus? Porque ele sabia onde ele estava plantado. Porque Davi, com todas as lutas, com todas as batalhas e pecados da sua vida, porque Davi pecou bastante, ele não desviou da presença de Deus. Porque ele tinha a sua vida junto ao ribeiro de águas. Queridos, quando você tem a sua vida no ribeiro de água, não quer dizer que você nunca vai pecar. Você vai errar, vai pecar como todos nós pecamos. Mas o seu prazer está em Deus. O seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer está na presença do Senhor. Esses homens, eles prosperaram em lugares difíceis, porque a raiz deles não estava no deserto. A raiz deles estava direto na presença de Deus. Então eu quero encerrar aqui com você dizendo o seguinte: volta à mesa do Senhor. Sai da mesa dos escarnecedores. Seja ela um escarnecedor físico, seja ela um escarnecedor virtual, seja ela um escarnecedor em live. Volta na mesa do Senhor. E você vai ver tudo que Deus prometeu para você se cumprindo uma por uma de todas as promessas do Senhor. Vamos colocar em pé em nome de Jesus, querido. Deus está nos convidando para criar raiz forte, queridos. Raiz na presença de Deus. E aí tudo quanto nós fizermos prosperará. Aleluia. Aleluia. Sabe que você não saber de onde, mas de repente vem a bênção do Senhor, não saber como, mas de repente vem o milagre do Senhor na tua vida, não saber de que jeito, e de repente vem a bênção do Senhor. Esses tempos eu estava comentando numa igreja que eu fui pregar, não lembro aonde, que um dia nós estávamos lá em Maringá, e eu estava pregando na igreja, e eu falei assim: olha, Deus me mostra, isso faz muitos anos já disso, Deus me mostra que tem uma pessoa que tem uma dívida muito grande do banco, mas esta semana que está entrando agora, Deus vai fazer algo muito lindo na sua vida, e você vai entrar no banco de cabeça erguida. Foi aquela semana, o Márcio, um membro lá da nossa igreja, recebeu uma carta do Bradesco, dizendo que o Bradesco fez aniversário. Eu também já recebi essa carta do Itaú, dizendo que o Bradesco fez aniversário, e como presente escolheu alguns correntistas do banco para perdoar todas as suas dívidas, e lá estava o Márcio,
Na sexta-feira, entrando no banco com a carta lá, esperando no caixa. A moça falou, o que é o seu problema? Não, eu tenho essa carta aqui. Ah, então o senhor pode sair do caixa, vai lá conversar com o gerente. Foi lá conversar com o gerente deu cafezinho para ele, o gerente deu biscoitinho para ele, deu bolachinha para ele, e foi lá e falou assim, olha, está zerado toda a sua conta, você não deve mais nada para o banco. Eu estava contando isso numa igreja, e aí eu contei também de mim, que aconteceu lá no Itaú, no ano de 2012, que aconteceu isso também na minha vida. Puxa, 2012 já faz um bom tempo, podia acontecer de novo, né, Jesus? Aleluia. Aí eu estava contando, quando terminei o culto, quando terminou o culto, uma irmã chegou para mim e falou, pastor, semana passada isso aconteceu na minha vida também. Aleluia. Queridos, Deus continua fazendo milagres, mas tudo depende da mesa aonde eu me assento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui, Senhor, com teus filhos e as tuas filhas, Senhor, e eu peço, Senhor, que o teu Espírito Santo vá além das palavras que o Senhor me deu nesta noite, comece a falar ao coração de cada um, Senhor. Não nos deixa, Senhor, sermos conduzidos e atraídos, Senhor, pelas paixões e pelas coisas desse mundo, Senhor. A tua palavra diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, a soberba dos olhos, não provém do Senhor. Senhor, muda a nossa vida, muda a nossa história, muda o nosso ser, muda o nosso interior, Senhor. Renova a nossa vida na tua presença, Senhor, que sejamos levados e direcionados pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, Pai, que algo novo comece a acontecer na nossa vida, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos a tua bênção sobre a vida do teu filho e da tua filha nesta noite, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, Jesus. Amém? Deixa eu falar com quem está na internet. Se você gostou, compartilhe essa mensagem com mais alguém e abençoe mais alguém com essa mensagem em nome de Jesus. Amém.